Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Mais uma semana, mais temas para dar um mote ao nosso comentário semanal. Vamos começar ainda pelo rescaldo das eleições presidenciais. O tempo é de balanço para alguns partidos, mesmo para aqueles que não apoiaram um candidato, é o caso do Partido Socialista. Dr. António Vitorino, acha que o PS é um perdedor ainda assim nestas eleições? Bom, esta é a terceira eleição presidencial consecutiva onde um candidato apoiado pelo PS ou um candidato da área do Partido Socialista não ganha a eleição. Nesse sentido, espero que não se esteja a tornar um hábito. Mas do ponto de vista do resultado eleitoral, eu acho que talvez a análise mais perspicaz seja a que foi feita hoje pelo Comitê Central do Partido Comunista, que explicou que de alguma forma os eleitores anteciparam a segunda volta na primeira e fizeram uma concentração de votos no candidato que achavam que estava melhor colocado para disputar uma eventual, que não se realizou, segunda volta, o professor Sampaio da Nova. Porque estas eleições a duas voltas são eleições onde se costuma dizer que à primeira escolhe-se, à segunda elimina-se. Só que como não havia garantia de haver a segunda, eu acho que alguns eleitores, importante número de eleitores, fizeram a escolha da eliminação logo na primeira volta. Incluindo o eleitorado do PS. Incluindo o eleitorado do Partido Socialista. Vamos ver ser objetivos. Historicamente, ganhou o candidato oriundo de um campo, ou da direita, ou da esquerda, que é capaz de ganhar votos no campo adversário. Um quantum de votos necessário para ter a vitória. E, manifestamente, neste momento, nesta eleição, o professor Marcelo fez isso. Conseguiu recolher votos, de certeza absoluta, do eleitorado do Partido Socialista, que lhe permitiram passar dos 38% da sua base natural de apoio, o PSD e o CDS, para os 52% que teve. Portanto, como eles não caem do céu, podem vir da abstenção, mas os eleitores que permitiram esse diferencial são eleitores da área do centro-esquerda, que permitiram a vitória do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Assim como o professor Sampaio da Nova e a doutora Maria de Belém não completaram, juntos, somados, o conjunto do eleitorado do Partido Socialista, pelo contrário, ficaram 400 e tal mil votos abaixo e provavelmente até um pouco mais abaixo do que isso, porque aparentemente uma parte substancial dos eleitores do Partido Comunista votaram no professor Sampaio da Nova já nesta volta. Dr. Santana Lopes, acredita que isto pode ter alguma consequência para a liderança de António Costa? Não. Eu sinceramente acho que o que se passou nestas eleições foi o fenómeno Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer, porque se os eleitores do PC, o candidato do PC teve 3,6%. Se os eleitores do PC, parte deles foram votar no candidato Sampaio da Nova. Ele, por sua vez, já teve 22%, que nem com os 3 de Maria de Belém, 3,5%, que foi o que teve Maria de Belém, soma mais do que 26%. Portanto, quer dizer, falta aqui bastante eleitorado à esquerda, quer dizer, e esse eleitorado foi apanhado, entre aspas, conquistado por Marcelo Rebelo de Sousa. Sobretudo essa capacidade dele agregar. Sim, as eleições presidenciais, como falávamos até no domingo, na SIC, e já sabemos, devem ser muito pessoalizadas e personalizadas. O fator partidário deve pesar menos. Eu acho que António Costa, não tendo tido António Guterres, eu acho que ele percebeu com o tempo, é astuto, o que se ia passar com Marcelo Rebelo de Sousa. Está bem, havia a dúvida se ganhava a primeira volta ou não. Mas que Marcelo ia ter um grande resultado era manifesto. Manda a verdade dizer, não foi só António Costa que viu isso, não é? Várias pessoas, todos nós podemos pressagiar isso até com as sondagens que iam sendo feitas. E, portanto, acho que António Costa se procurou livrar. Agora, não há nenhuma estratégia que só tenha resultados positivos. Porque eu acho que mesmo que o PS tivesse apoiado um candidato com toda a força, perdia. Com Marcelo Rebelo de Sousa, esse candidato. Mas aí as responsabilidades de uma derrota seriam maiores? Acho que eram maiores, a não ser que fosse António Guterres. Já não, pronto, António Vitorino também teria, pronto, quero que eu deixe sossegado. Vamos ser focados. Pronto, vamos a António Guterres. Já não falta também Jaime Gama, mas quer dizer, um candidato de primeira linha do Partido Socialista seria diferente. Não estou a dizer que Marcelo não ganhasse, mas obviamente seria diferente. E, portanto, António Costa, não tendo nenhum desses nomes, e de facto António Vitorino também foi falado, António Guterres antes de mais, fez uma opção que eu diria prudente,
e pôs-se à margem. Estes dilemas colocam-se muitas vezes. Lembra na reeleição de Mário Soares, o PSD, com Cavaco Silva na liderança, não sabia se havia de apresentar outro candidato, se havia de se abster, se havia de apoiar Mário Soares, e na prática acabou por contribuir para a reeleição de Mário Soares. O que também na altura era um bocado insólito. Houve pessoas que ficaram assim um pouco, e depois levou o troco com o segundo mandato de Mário Soares. Portanto, estas opções são sempre difíceis. Eu, sinceramente, não acho que tenha sido uma derrota para António Costa. Acho que com Marcelo e sem Guterres era muito difícil outra opção para focalizar em António Guterres. Volto a dizer, não significa que Marcelo não ganhasse na mesma. Mas era difícil, ele próprio reconheceu que seria um combate muito mais difícil. Assim, António Costa acho que livrou o Partido Socialista de se estar a dizer de certeza absoluta que perdeu o seu candidato. Pode ser assim, é uma opção calculista. Pois está bem, pragmática, sim, mas António Costa tem muito pragmático, o que não quer dizer que não seja um homem com a sua ideologia e tudo isso. Mas, por mim, no lugar dele, não sei se faria diferente. Ir apoiar alguém para... Não sei, podia. Agora, ainda por cima sendo Primeiro-Ministro no Governo, está a ver? Se ele já tinha isto na ideia quando começou a caminhada para as presidenciais, também deve ser cumprimentado. Agora, o que é manifesto é que ele não ficou preocupado com a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa. Há quem tenha dito, não sei se foi o António, nas eleições... Não foi o António, que até ficou aliviado. Não tirava o sono. Você não pode ser isso. Não tirava o sono, exatamente. Foi uma isso. expressão mais suave. Mas é verdade. E, portanto, cada um fez o que pôde, é o que eu acho. E a mais não foi obrigado. Sabe? O PCP também, com isto, quer dizer, o que é que o PCP há a dizer? É suficiente justificar essa derrota do PCP com a questão do voto útil? Ou há aqui outras questões? É justificação para fora. Eu não acredito que o PCP para dentro, para si mesmo, faça esta análise. Ainda tive a ocasião de dizer domingo se podemos dizer dos partidos são inteligentes ou não, mas o PCP tem tido comportamentos inteligentes à luz dos seus interesses e da sua ideologia. Portanto, agora sim que o PCP, ainda por cima, com o Congresso convocado para o final de ano, vai fazer a análise. Está muita coisa em cima da mesa. Quer dizer, o PCP olha para o Bloco e o Bloco, pronto, tem jogado bem o Bloco, lá está. Tem posto os seus trunfos em cima da mesa e apresentou uma... Podem renascer aí algumas rivalidades entre ambos os partidos? Sim, sim. O Bloco já percebeu qual é a linha em que capitaliza mais. E não vai ser fácil ao PCP... fazer alternativa. Apesar do PCP tem vindo a renovar muito os seus quadros também. O grupo parlamentar do PCP está cheio de gente nova. Portanto, o PCP tem que ver como é que faz o balanço, mas obviamente que a explicação não é só essa. A fuga para Sampaio da Nova. Não acredito. Até porque Sampaio da Nova, às tantas, está a ver, do PCP faltam lá 5%. Mais coisa, menos coisa. 6%. 5, 6%, portanto, se tirar 5 a Sampaio da Nova, ficam 17, 16. Os 3,5 de Maria de Belém são 20, é muito pouco. Marcelo, foi Marcelo que funcionou como eucalipto, secou à volta. Doutor Vitorino, em relação ao PCP, também não acredita que seja essa a única justificação para este resultado? Não, eu isso não vou bem pela linha que o Pedro exprimiu, porque se eu vir os resultados nos distritos e nos concelhos, sobretudo onde o Partido Comunista tem tradicionalmente uma forte influência, que é em Beja, em Évora, em Porto Alegre e em Setúbal, são os concelhos onde o professor Sampaio da Nova fez o melhor resultado. O que significa que são exatamente os concelhos onde houve um reforço significativo da votação. Mas Marcelo ganhou, mesmo nesses. Sim, mesmo nesses distritos Marcelo ganhou. E eu não estou a querer subestimar a natureza transversal da capacidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa de captar votos. Agora, é manifesto que o problema do Partido Comunista terá sido cometer um erro de cálculo. E esse erro de cálculo é tentar contar-se nas presidenciais por contraponto ao Bloco, quando, na realidade, o Bloco tinha todas as condições para sair vencedor dessa contagem num terreno que era mais propício ao Bloco de Esquerda do que propriamente ao Partido Comunista, até por força das características do próprio candidato que o Partido Comunista escolheu, que, sendo uma pessoa muito estimável, está, contudo, bastantes furos abaixo do que era o perfil dos candidatos que o Partido Comunista costumava apresentar às eleições, muitas vezes, aliás, com o objetivo de desistir
ir até na primeira volta se houvesse uma probabilidade de vitória direita. E talvez o que seja engraçado de notar é que desta vez não se colocou nenhuma hipótese de desistências antecipadas. Isto é, toda a gente estava convencido que havia uma forte probabilidade, ou pelo menos uma probabilidade elevada, de Marcelo ganhar à primeira. Mas às esquerdas, mesmo que elas estivessem muito divididas e mesmo que tenha havido um sentimento de voto útil, ninguém se colocou a hipótese de desistir. Um movimento de desistências podia não dar em nada. Podia Marcelo ganhar à mesma. Mas, manifestamente, a dinâmica que criava um processo de desistências a favor do candidato melhor colocado teria talvez alterado um pouco os dados políticos da questão. Ora, essa ausência de dinâmica de convergência é muito interessante, sobretudo em forças políticas que partilham, aliás, o apoio ao mesmo governo, o que também ajuda a perceber a diferença entre o que é o governo e o que são as presidenciais e porque é que uma coisa não tem efeito na outra. Mas, por exemplo, a mesa do Bloco de Esquerda. 8 dias depois da apresentação da candidata Marisa Matias, fez uma declaração, passou despercebida, dizendo: nós não desistimos. É para ir até às urnas. Afirmação Aliás, essa política. foi uma expressão muito repetida por Marisa Matias ao longo de toda a campanha. E esse aspecto é um aspecto importante para o resultado. Não é só a questão da divisão da esquerda, é também a tentativa de se contarem uns e outros, por razões que têm a ver com a política nacional, e, obviamente, o Partido Comunista aparentemente aceitou esse desafio, correndo o risco de ter um resultado mau como foi aquele que Edgar Silva acabou por ter. Há quem justifique também esse resultado com o facto de ter sido uma manifestação de descontentamento de parte do eleitorado do PCP com o acordo à esquerda que sustenta o governo. Isso é que eu tenho mais dificuldade em ver, para ser sincero, porque se tivessem feito um voto de protesto, não teriam concentrado votos no professor Sampaio da Nova, que aliás foi de todos os candidatos aquele que mais claramente assumiu aquela narrativa do tempo novo, que aliás tomada de empréstimo ou induzida pelo próprio doutor António Costa, que era uma expressão que o próprio Dr. António Costa. Portanto, para voto de protesto, votar no candidato que mais claramente assumia a sua identificação com esta solução governativa, parece-me que a bota não dá com a perdigota, para ser sincero. Dr. Santana Lopes, em relação a esta questão, terá havido aqui uma manifestação do eleitorado do PCP descontente com essa? Eu penso que não, porque eu acho que estamos, apesar de tudo, ainda num tempo em que as notícias do governo, no geral, e do acordo do governo, são boas. As devoluções de salários, em relação às pessoas também, outra vez o complemento solidário para idosos. Pronto, são boas notícias. O revogar, o reformar, o repor, as notícias por enquanto são boas. Eu não sinto por aí, com toda a franqueza, um ambiente, mesmo naquelas pessoas, podemos saber, são mais próximas do PCP. Mas em termos de questões ideológicas, poderá algum eleitorado ter ficado, digamos que, maçado? Talvez, mas acho que será marginal. Com toda a franqueza, será uma fatia marginal, não acredito que seja muito significativa. Se me dissesse, se as eleições fossem daqui a um ano, com tudo o que vamos vendo e ouvindo, porque, quer dizer, de facto, a austeridade, as medidas difíceis não acabaram, como se vê, não se vão eclipsar assim, e, portanto, podia ser diferente. Agora, sinceramente, penso que não foi por isso. Acho que foi que o candidato não era, pronto, muito conhecido, não era uma pessoa que despertasse entusiasmo. Agora, há um ponto em que tem razão. O eleitorado do PCP costuma ser disciplinado. E, portanto, não sei, quer dizer, o que terá levado a essa indisciplina. Agora, o António levanta este ponto bom, que é engraçado. Marcelo até esteve a seu favor. Até Maria de Belém, para introduzir a coisa, não sei se tinham sondagens, mas se tem retirado a candidatura na quarta ou quinta-feira nestas eleições e declarado o apoio a Sampaio da Nova, tinha evitado o resultado desagradável que teve e podia ter gerado essa tal dinâmica de que o António fala, que desse mais 2 pontos a Sampaio da Nova ou não. Mas, de facto, ninguém se mexeu à esquerda. Foi estranhíssimo. O comportamento da esquerda nestas eleições presidenciais desde o início foi que ninguém lá queria ir. Os que foram, parece que foram empurrados ou então depois zangaram-se todos uns com os outros, mais até, em certa medida, do que se zangaram com Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de toda a gente atacar Marcelo. Mas via-se que havia, como muitas vezes acontece, não é? Também se tivesse havido vários candidatos de centro-direita, podia ter acontecido uma crispação grande entre eles. Mas, de facto, o comportamento todo da esquerda, à exceção do Bloco. O Bloco jogou,
esteve confiante em si mesmo, achou que ia crescer, cresceu. E é curioso, jogou o fator feminino ali também, funcionou nas legislativas, com a mistura da assertividade e da calma e serenidade. Já a Catarina Martins tinha estado assim nas legislativas e agora Marisa Matias também esteve nas presidenciais. E, portanto, enquanto que o candidato do PCP não é isso, nem foi isso. E, portanto, admito que sim, possa haver uma pequena parte daquilo que diz, mas é estranho. Volto a repetir, não estou hoje a dizer aqui Marcelo e viva Marcelo e o fenómeno Marcelo, e já lhe chamei eucalipto até, não é? Mas, portanto, mas de facto Marcelo correu tudo bem e ele na perspectiva dele, de facto, temos que concluir, fez tudo bem, correu-lhe bem, foi igual a ele próprio. Agora vamos ter este fenómeno, não é pela primeira vez desde há 20 anos para aí, vamos ter anos sem comentários de Marcelo. Portanto, não estou a dizer que ele como comentador fosse um eucalipto, mas como é que eu lhe ia dizer? Pela primeira vez durante anos, Marcelo vai ser comentado sem comentar os outros. Acho eu, não é? Acho que ele não vai comentar, mas enfim, hoje li alguns que ele podia ter lá um espaço durante a semana para fazer comentário, mas não. O Presidente Obama também faz todos os sábados uma comunicação ao país pela Rádio Nacional. Sim, pela rádio, só se for assim. Portanto, isto é imaginação, dá para tudo. TSF. Isso passa publicidade ou renascença, ou seja o que for. O que é certo, Dr. Santana Lopes, é que temos um presidente que vem da área social-democrata, que avançou quase contra a escolha da direção. Isso traz problemas também a Pedro Passos Coelho? Quer dizer, vamos lá, para já não. Agora, Pedro Passos Coelho é um político experiente, sabe que Marcelo não saiu propriamente do seu caldeirão ou não saiu da mesma fornada de cultura PPD-PSD ou PSD que é de Passos Coelho. Tudo isto não foi indiferente. Dizer, recomendamos o voto em. Nenhum dos partidos declarou apoio formal e expressamente recomendou o voto, julgo que foi a decisão do Conselho Nacional do PSD. O próprio Paulo Portas se resguardou muito, pronto, era à vontade de Marcelo, mas é manifesto que o comportamento de Marcelo em relação ao governo de António Costa, ao princípio, causou também moça ali no relacionamento. E, portanto, a eleição de Marcelo em si representa um ciclo novo também para o centro-direita. Com Marcelo poderão regressar mais ao ativo algumas pessoas que estavam fora, digamos assim, da abrangência de Pedro Passos Coelho. Mas isso implica a saída de Passos Coelho? Freitas do Amaral sugeria ainda ontem que era preciso mudar a renovação de caras também. Sim, pronto, vou-me ficar por este lado do comentário, não vou... Eu acho que o professor Freitas do Amaral, com franqueza, já não é especialista no centro-direito há muito tempo, está a ver? A especialidade, eles são mais outros campos políticos, mas eu não estou de acordo em relação ao PSD. Vamos lá ver. Para o Dr. Passos Coelho, como para qualquer ex-primeiro-ministro que se mantenha na liderança, o seu futuro também depende daquilo que se passa com o governo. Ele, com certeza, não desejará mal a Portugal, mas depende do modo como da performance do governo, as hipóteses que ele tenha ou não. E às vezes há quem ganhe eleições em alternativa, mesmo correndo bem a vida aos governos. Agora, é manifesto, o Dr. Passos Coelho tem aqui várias opções para fazer. Renova a sua equipa até que ponto? A equipa que o acompanha na liderança partidária. Ou mantém a equipa que atravessou este ciclo, no geral, na direção do partido. Em que ponto é que está a full time ou quase em todos os debates na Assembleia da República ou não, em que se resguarda mais e deixa o tempo eventualmente correr a seu favor. Porque ele agora ali, a sensação que eu tenho é que de 15 em 15 dias, naquela posição que era a de Ferro Rodrigues, quando ele era Primeiro-Ministro, ele agora com António Costa, acho que não é bom para a auréola que Pedro Passos Coelho construiu. É a minha opinião. À partida, não há dogmas nesta matéria, mas se eu tivesse que lhe dar uma opinião, que ele não me pede certeza, eu diria para ele não estar lá sempre, porque nós estamos num ciclo novo. E, portanto, eu tenho a sensação, quando as pessoas ouvem agora Pedro Passos Coelho falar, às vezes muito com a mesma imagem de antes, as pessoas querem, pronto, um Pedro Passos Coelho já neste novo ciclo, mas eu
estou inteiramente convencido que ele vai ser capaz de o fazer e de se adaptar a este tempo novo. É um homem muito inteligente e muito experiente politicamente. Dr. António Vitorino, concorda? Sim, eu penso que o PSD está confrontado com a necessidade de se renovar e de se redefinir, porque de alguma forma, parte às vezes do discurso do Dr. Passos Coelho parece que ainda é Primeiro-Ministro, que ainda não fez a transição. Isso leva tempo, essas coisas não são fáceis, não são fáceis, sair do poder, passar à oposição. Eu sempre disse aqui nestes comentários que achava mal a ideia de que líder que perde é líder que é substituído, portanto, tenho a maior compreensão para essas transições e até penso, mas se calhar isto é usado, que o facto de ter sido o Dr. Marcelo a ser eleito até ajuda essa transição. Porque o Dr. Marcelo, como o Pedro disse, é referencial de uma outra camada do PSD, que de alguma forma esteve um pouco arredada, para não dizer mesmo afastada ou marginalizada, agora não vou entrar, os qualificativos são perigosos, desta última governação destes últimos 4 anos. Se o Dr. Passos Coelho quer renovar o PSD, não é só renovar a sua liderança, também terá que religar-se àquilo que é a tradição histórica do PSD. E ninguém melhor que o professor Marcelo, agora mais a mais que está em Belém, para criar um espaço para essa religação. Portanto, eu não creio que, mesmo que ele não tenha sido grande entusiasta da candidatura do Dr. Marcelo, acho que o Dr. Passos Coelho é suficientemente dúctil, suficientemente flexível para perceber que tem aí um novo desafio e que esse desafio pode ajudá-lo a fazer aquilo que ele tem que fazer inevitavelmente, que é assumir que é líder da oposição, assumir que não há eleições a curto prazo e, portanto, não pode continuar a viver da renda do que fez, que ele acha que fez muito bem, muitos portugueses têm outra opinião, mas isso já não vai render para o futuro e tem que construir um novo trampolim se quer ter aspirações a voltar ao poder, como é lógico no sistema democrático, e que a eleição do professor Marcelo até lhe pode dar algum ar para ele respirar nessa tarefa. Vamos avançar para outro tema da nossa conversa. Fomos confrontados ontem com uma situação que se foi tornando cada vez mais certa nos últimos tempos, a não devolução da sobretaxa de IRS. Dr. Santana Lopes, partilha da opinião que houve aqui uma má gestão das expectativas dos portugueses por parte do governo anterior? Partilho, acho que houve um exagero na formulação de expectativas. Porque a certa altura, de facto, se não foi, pareceu que estava tudo bem encaminhado e aquele contador que foi instalado mais alimentava a esperança das pessoas, principalmente a calculadora que estava no site. A calculadora das que tinham menos rendimentos, de que podiam ter alguma devolução e terem ali algum acrescento ao seu pecúlio e, portanto, não foi bom, obviamente não foi bom. Há uma explicação. De facto, não terem subido as receitas do IRS e do IVA acima de um aumento de 3,7%. Foi apenas 3,2%. Foi 3,2%, leva a que não haja lugar a nenhuma devolução. Portanto, os impostos aumentaram mais de 27 mil milhões de euros, mas não chegou. Tivemos a maior receita fiscal, sempre, mas não à custa, esse aumento não à custa principalmente do IRS e do IVA, porque o aumento previsto no orçamento de 2015 era de 3,7%. E só acima disso é que haveria devolução. Agora, as declarações que foram sendo feitas alimentaram de facto essa expectativa. Isso foi motivado também pelo avançar da aproximação do período eleitoral, por exemplo? Dizer que não... Não, foi uma coincidência. Não gosto de faltar à verdade e, portanto, acho com certeza que o entusiasmo pré-eleitoral levou a tomar os sonhos por uma realidade anunciada. E pronto, eu julgo que até o próprio Dr. Paulo Núncio, a culpa não é só dele, foi geral, mas já reconheceu... Tivemos várias figuras do governo na altura a assumir que isso podia vir a acontecer. Com prudência, mas foi sendo reconhecido. Quer dizer, todos nós nos convencemos. Com franqueza, todos nós olhámos a ver, olha, quanto é que íamos ter de devolução, fosse muito ou fosse pouco. Agora, e até ouvi elogios à calculadora, que estava bem feito, ouvi elogios de vários tipos. Agora, já ouvi o próprio Dr. Paulo Núncio dizer que, de facto, pronto, não correu bem, e que julgo que ele até disse que reconhecia, podia ter havido algum exagero quando foi à Comissão Parlamentar. E por isso não lhe posso dizer, não posso negar, dizer, não, foi uma coincidência. Não isso foi, é politiquês, não digo. Não tenho muito a acrescentar, enfim, a política é a gestão de expectativas, quando se inflacionam as expectativas e depois elas não são assistidas pela realidade, obviamente que se cai de muito alto.
Eu acho que a única questão que aqui me parece delicada é que aquela simuladora que havia era feita com base numa metodologia que hoje, pelos vistos, se verifica que não era a mais adequada, porque para quem estivesse atento, já nessa altura, quando apareceram esses números mais inflacionados, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República chamou a atenção para o facto de que tinha havido alterações na metodologia da cobrança e das devoluções de certos impostos, designadamente do IVA e do IRS, que não poderiam permitir, portanto, a utilização da experiência Transacta do ano 2014 e transpô-la diretamente para 2015 e fazer a projeção até o final do ano. Mas, de todo modo, digamos assim, se era com fins eleitorais, não resultou. Uma nota rápida para fecharmos, Dr. António Vitorino. O Governo vai propor a candidatura de António Guterres para secretário-geral da ONU. O próprio já disse que será uma candidatura difícil. Ainda assim acredita que é possível? Difícil será, de certeza absoluta. A ONU é uma instituição muito complexa. Há lógicas regionais e agora acrescentaram até a lógica da questão do género, que é importante. De todo modo, há dois segredos. O primeiro é não ter o veto de nenhum dos membros permanentes do Conselho de Segurança, dos 5 grandes. Acho que o engenheiro Guterres, à partida, pelo seu percurso e pelo seu perfil, pode garantir isso. E o segundo não é preciso ser um candidato favorito para ganhar. Muitas vezes quem ganha não é o favorito. E a experiência de António Guterres pode pesar nesta escolha? Ele ontem elencava as várias experiências que tem tido ao longo dos anos. Sim, a sua experiência, quer como Primeiro-Ministro, quer neste cargo de Alto Comissário. Ele pode não ser o favorito, mas é um candidato muito forte. E acho que todos os outros candidatos ou candidatas o receiam de certeza absoluta. Não sendo o favorito, eu diria que ele é o candidato mais forte dos nomes que até agora ouvi. Vamos ver se isso se confirma, esperemos que sim. Dr. Pedro Santana Lopes, Dr. António Vitorino, muito obrigada pela análise nesta edição da noite. Uma boa noite. Altura para um curto intervalo na edição da noite, que continua já de seguida com o Paulo Garcia e os rescaldos dos jogos da Taça da Liga. O Benfica passou às meias finais após a vitória por 6-1 frente ao Moreirense. Resumo para ver já a seguir e todas as reações. Continuem connosco. Boa noite. Uma em cada 4 pessoas possui o gene da aventura. Se é uma delas, sabe como é a sensação de sair e explorar. E sabe também que para fazê-lo necessita das melhores ferramentas. Discovery Sport. A aventura está no nosso ADN. Discovery Sport 4x2 Classe 1 com via verde desde 39.832€. Descubra-o em landrover.pt. Vamos conversar. Está cada vez mais difícil escolher qualquer coisa. Um refrigerante, por exemplo, há normal, light, zero, com, sem gelo, limão. Podia ser mais fácil. Como escolher a Cofidis. Foi eleita pela 4ª vez consecutiva a escolha do consumidor. Claro, eles têm um bom serviço e não cobram comissões de amortização antecipada. Assim, deixam-nos livres para ficar com eles. Então, já escolheu? A Cofidis já. O refrigerante preciso pensar mais um pouco. Cofidis. De pessoas para pessoas. You can try but never stop me, 'cause this is what I'm made of. No one can control me, 'cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. Desperta a paixão. Conquista a razão. Volvo V40 Cross Country com motor 2.0D desde 26.900€. E Volvo V40 com motor 2.0D desde 25.000€. Nestlé compromete-se a utilizar ingredientes 100% naturais na alimentação infantil. Sim, como estas frutas com que elaboramos uma turnês, provenientes de culturas especialmente adaptadas à alimentação do bebê. Nestlé, 150 anos a cumprir compromissos. A minha mãe sempre me disse para poupar e investir em viagens, porque viajar é das poucas coisas que se compra e nos torna mais ricos. Conquistado é melhor que dado. Por exemplo, no meu telemóvel, o meu pai contribui com metade e eu com a outra. Sempre disse ao meu filho que tem que poupar em tudo na vida, exceto numa coisa, no primeiro encontro. No primeiro encontro pagas sempre tu. O presente mais valioso não é o mais caro, é a presença. Eu sempre disse à minha irmã, escolhe fazer aquilo que tu gostas, dá 150% de ti, se é melhor. Porque quando se é bom, o dinheiro vem. A vida já lhe deu os melhores conselhos financeiros. O Big pode dar-lhe os que faltam. Conheça as soluções de um banco especializado em poupança e investimento com o aconselhamento de quem o entende. Big, o banco que entende os seus valores.
Novo Jaguar XE, uma nova definição de berlina desportiva, a partir de 41.750 euros. Descubra em jaguarportugal.pt. Edição da noite da SIC Notícias, agora dedicada ao futebol. O Sporting está fora das meias finais da Taça da Liga. O Benfica apurou-se esta noite, venceu em Moreira de Cónegos por 6-1. Um resultado que o Benfica não precisava, tão volumoso em termos de apuramento. Bastava-lhe empatar ou vencer, numa noite marcada pelo regresso de Gaetan ao 11 inicial. Aos 11 minutos, o árbitro viu motivos para marcar penalti de Patrick sobre Gonçalo Guedes. Nilsson viu o lado para onde Talisca ia rematar, mas chegou tarde. Em 2 minutos, o Benfica resolveu praticamente o assunto, ou melhor, Talisca fez o serviço. André Miquel facilitou e depois ainda fez pior, assistiu Talisca. 14 minutos, 2-0. E o Benfica não ficou por aqui. Se ainda não perdeu o fôlego, vai perder agora. Ninguém parou. Nico Gaetan. Um golo de craque do argentino que serpenteou entre o desnorte na defesa do Moreirense. 3-0, 20 minutos em Moreira de Cónegos. 5 minutos depois do terceiro do Benfica, o primeiro do Moreirense, Yuri Medeiros, aproveitou o espaço e bateu Ederson. 3-1. Primeira parte com 5 golos, é que após erro de João Sousa, Jiménez fez isto a Nilsson. O árbitro considerou que a bola ultrapassou a linha de golo. Até Rui Vitória estranhou tantos golos e não fosse a trave de Nilsson seriam 6 golos ao intervalo. Depois de tanto golo, a segunda parte foi mais calminha. Deu para ver a estreia de Alex Grimaldo com a camisola do Benfica. O lateral esquerdo espanhol substituiu Silvio. Até final, destaque para a bola à trave de Yuri Medeiros, para a perdida de Jiménez e para um golão de Talisca. Que momento do brasileiro, terceiro golo de Talisca no jogo, intenção do princípio ao fim. E por falar em fim, em cima dos 90, Gaetan fechou a loja com o 6-1 do Benfica. O Moreirense ficou pelo caminho, o Benfica ganhou e segue direitinho para as meias finais da Taça da Liga. O Benfica segue em frente, o Sporting fica pelo caminho, apesar da vitória, esta noite em Aroca por 1-0. Bancadas quase vazias e muitas alterações nas duas equipas. Tal como Jesus anunciou, só Paulo Oliveira manteve o lugar no 11 do Sporting frente ao Aroca perante as poucas possibilidades de qualificação. O Aroca criou mais perigo na primeira parte, os homens da casa pediram penalti por mão de Everton e depois Paulo Oliveira quase fez autogol. À passagem da meia hora, Walter Gonzalez rematou ao lado após livre cobrado por David Simão, num jogo murcho que chegou sem golos ao intervalo. Jorge Jesus não foi ao balneário, mas fez 2 alterações. Para a segunda metade entraram Gelson Martins e Carlos Mané. O último rematou perto da baliza do Aroca nos primeiros minutos. O Sporting esteve francamente melhor. Montero deixou em Aquilani, que rematou com perigo aos 60 minutos de jogo. Depois foi Podense para a defesa de Rui Sacramento. Depois do livre de Aquilani, cabeceamento muito perigoso de Paulo Oliveira e outro logo de seguida na sequência de um canto, mas sempre ao lado. A melhor oportunidade pertenceu a Carlos Mané, obrigou a uma excelente defesa do guarda-redes do Aroca, com pouco mais de 15 minutos por jogar. Os Leões pressionavam e conseguiram mesmo marcar. 81 minutos, Marvin Ziegler. Montero cobrou livre, Rui Sacramento defendeu o primeiro remate, mas sobrou para Ziegler fazer o 1-0 na partida. De nada valeu a vitória leonina, afastada da Taça da Liga. Vamos ouvir o Rui Vitória na sala de imprensa. Vamos ouvir o que diz o técnico do Benfica. Com uma grande vontade de ganhar. Agora, não somos mais nem menos. As equipas que vão estar, possivelmente, a que tiver, será uma equipa forte. Nós só nos resta ir com esta determinação, com esta convicção naquilo que estamos a fazer, acreditar naquilo que estamos a fazer e ir para essa meia-final para ganhar. Pergunta sobre a noite fantástica da Nico Gaetan. Noite especial para a Nico Gaetan. Foi uma noite boa, acima de tudo, e primeiro que tudo, da minha equipa. Uma noite que a equipa, do ponto de vista coletivo, esteve bem, esteve sempre organizada, possibilitou depois
a que a qualidade individual também aparecesse. O Nico é um jogador bom, como outros que nós, um jogador naturalmente muito bom, como outros que nós temos, mas não quero, e percebo a vossa pergunta, mas não quero individualizar no sentido que nem o Nico gosta dessas coisas, no sentido que é importante que a equipa esteja bem e a equipa esteve bem. E depois, uma grande equipa, ou uma boa equipa, possibilita que os bons jogadores apareçam e os bons jogadores ajudam a que uma boa equipa também apareça. E, portanto, acho que esta foi a simbiose perfeita, mas não queria estar a individualizar e particularizar porque seria injusto para os outros também. Golos madrugadores que se acabaram por deitar o ritmo do jogo. Cria muita moça no adversário. E a partir daí as coisas acabaram por ser mais fáceis, tornámos as coisas fáceis. O resultado, de facto, mais gol, menos gol, se calhar podíamos ter aproveitado mais uma ou outra bola, mas mais do que o resultado fica a postura da equipa, a qualidade e a possibilidade de novos jogadores aparecerem e os jogadores ganharem ritmo. Provando também, que era um dos objetivos que queríamos, era mostrar a qualidade, que não é só de 11 jogadores, é a qualidade de uma equipa na sua globalidade, um plantel, e mostrando também que, e isto fico muito contente enquanto treinador, quando a equipa também consegue mostrar em diferentes contextos competitivos e dar uma resposta muito positiva. E nós, aquilo que temos vindo a mostrar é desafios que têm vindo a surgir, e sejam eles mais difíceis, mais fáceis, mais competição, quando eu digo isto seja campeonato, seja taça da liga, seja o que for, nós estamos a dar resposta, e isto é muito bom para um treinador quando tem jogadores desta capacidade. Tá? Obrigado, bom trabalho. Rui Vitória é o técnico do Benfica, numa conferência de imprensa acompanhada pelo Miguel Torrão. Joaquim Rita, bem-vindo a esta edição da noite. O que é que marcou esta diferença tão grande de golos por parte do Benfica, que hoje até apresenta um conjunto de jogadores mais habituados e mais tarimbados, digamos, à primeira equipa do que noutras circunstâncias? Sobretudo a cadência ofensiva do Benfica foi aterradora, ainda que na primeira parte muito facilitada, ou facilitada em três golos por deslizes de defesas contrários. Quando dizes que o Benfica apareceu com uma equipa mais próxima daquele que é o 11 titular normalmente, é evidente que apareceu com Jardel, Renato e Gaetan, que são indiscutíveis ultimamente. Jiménez tem alternado com o Mitroglou. Todos os outros são, nesta altura, aparentemente pelo menos, são reservas do melhor 11 que o Benfica pode apresentar.